Olá! Para aplicação de EDO de primeira ordem em variação de temperatura, nós utilizaremos a lei de resfriamento de Newton, que consiste na igualdade da taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, dtzinho, que é igual a menos K, que multiplica T menos Tm. O que significa cada uma dessas variáveis, essa fórmula e demais explicações, elas se encontram no material. T maiúsculo é a temperatura, T minúsculo tempo, K é a constante de proporcionalidade, T é a temperatura em qualquer instante e Tm é a temperatura ambiente. Eu posso gerar uma fórmula matemática a partir da taxa de variação de Newton, que serve para calcular a temperatura em qualquer tempo. Ou posso usar esse modelo e integrar ele usando os métodos de solução de equação diferencial ordinária de primeira ordem, visto na unidade 1. Eu vou demonstrar a fórmula e a gente vai usar a partir daqui a fórmula que vai ser gerada. Essa equação, eu consigo perceber que ela é uma equação separável. Eu poderia fazer ela por linear também, mas eu vou fazer por separável porque é mais rápida. Eu vou deixar do lado esquerdo o diferencial da temperatura dividido por T menos Tm, em que T é a temperatura e Tm é a temperatura ambiente. Então, essa é a variável, Tm é fixa. Eu preciso conhecer a temperatura do ambiente para eu poder manipular os dados, que vai ser igual a menos K dt. Integrando os dois lados, nós teremos Ln, integrando aqui, nós teremos Ln do módulo de T menos Tm, que é igual a menos Kt mais uma constante de integração. Lembrando, T maiúsculo temperatura, T minúsculo tempo. Aplicando o Euler dos dois lados, nós passaremos a ter T menos Tm igual a Euler elevado a C1, é uma outra constante, vezes Euler elevado a menos Kt. Pronto. Passamos a ter uma fórmula matemática que permite calcular, de acordo com a relação de Newton para variação de temperatura, a temperatura de um corpo, sabendo algumas condições de contorno. Vamos voltar aqui no exemplo. Ele diz assim, que um corpo foi descoberto à meia-noite e sua temperatura era de 29,4 graus Celsius. No instante da descoberta, e 23,3 graus Celsius 2 horas depois. Supondo que a temperatura ambiente era igual a 20 graus Celsius e que a temperatura de uma pessoa viva é de 37 graus Celsius, estime o instante da morte. Partindo do modelo, substituindo a temperatura ambiente, nós passaremos a ter T de T, que é a temperatura em função do tempo, menos 20 é igual a C, que multiplica Euler elevado a menos Kt. Nós temos duas condições de contorno, que ele disse que a hora que o corpo foi descoberto, a temperatura era 29,4 graus Celsius. 2 horas depois, a temperatura diminuiu para 23,3 graus Celsius. Então, vou tomar como sendo a meia-noite 0, 2 horas depois, então vai ser as 2 horas da madrugada. Como o corpo foi encontrado às 0 horas, o tempo da morte será um tempo negativo, porque ele morreu antes da meia-noite. A gente vai desenvolver o exercício aqui e vamos perceber que o tempo é negativo, e na teoria nós aprendemos que não tem tempo negativo, realmente não tem. Mas como eu estou trabalhando com a reta numérica, é só eu vir aqui e somar o tempo que eu encontrar, que eu vou determinar a hora exata ou aproximada que houve a morte. Eu vou reescrever
eu vou reescrever aqui a formulazinha. C que multiplica Euler elevado a menos KT mais 20. O 20 antes ele estava do lado de cá, eu somei 20 dos dois lados. E pelas condições de contorno dada, T de 0 é igual a 29,4 graus e T de 2 é igual a 23,3 graus Celsius. Fazendo um cálculo auxiliar 2 aqui, substituindo a primeira condição de contorno na fórmula, no modelo encontrado, nós passamos a ter 29,4 igual a C, que multiplica Euler elevado a menos K vezes 0, mais 20. Euler elevado a 0 é 1, então essa potência aqui é equivalente a 1. Se eu tirar 20 dos dois lados, nós teremos que a constante de integração é equivalente a 9,4. Calculada a constante de integração, substituindo no modelo, vou colocar como um cálculo auxiliar 3. O modelo passa a ser T de tempo igual a 9,4, que multiplica Euler elevado a menos K vezes T, mais 20. Pela segunda condição de contorno, em que após 2 horas a temperatura do corpo passou a ser 23,3, nós passaremos a ter essa relação matemática como sendo 23,3 igual a 9,4 vezes Euler elevado a menos 2K mais 20. Extraindo 20 dos dois lados, nós teremos 3,3 igual a 9,4 Euler elevado a menos 2K. Dividindo os dois lados por 9,4, nós passamos a ter 3,3 dividido por 9,4, que é igual a Euler elevado a menos 2K. Agora, aplicando o ln dos dois lados para que nós consigamos isolar o valor de K, nós passaremos a ter menos 1,046787 igual a 2K negativo. Dividindo os dois lados por 2, a constante de proporcionalidade K relativa a esse corpo é equivalente a 0,52339. Claro que aqui eu estou arredondando. E no arredondamento, nós incorremos a uma margem de erro. Quanto maior for a precisão que você quer ter, mais casas decimais você deve utilizar. Substituindo as constantes K e C na fórmula, no modelo matemático que nós encontramos anteriormente, nós passaremos a ter que a temperatura em função do tempo é equivalente a 9,4, que multiplica Euler elevado a K, então menos 0,52339 T mais 20. Então encontramos uma relação matemática que permite calcular a temperatura desse corpo naquelas condições de contorno, que a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius, em qualquer tempo. Então a pergunta é em que hora que ocorreu o óbito? Para eu determinar a hora que ocorreu o óbito, eu vou pegar essa relação e vou utilizar o dado que ele deu, que um corpo vivo, geralmente ele tem 37 graus Celsius. Então, substituindo 37 aqui, nós passaremos a ter 37 igual a 9,4, que multiplica Euler elevado a menos 0,52339 T mais 20. Subtraindo 20 dos dois lados,
sobra 17. Já vou dividir o 9,4 aqui. Então, vou passar a ter 17 sobre 9,4 igual a Euler elevado a menos 0,52339T. Aplicando o ln dos dois lados, nós passaremos a ter ln de 17 sobre 9,4 é aproximadamente 0,5925036. Aplicando propriedade de logaritmo aqui, vai ficar menos 0,52339t. Dividindo os dois lados, o tempo vai ser aproximadamente menos 1,132 horas. Então, 1 hora e pouco negativo. Voltando lá na reta numérica. Às 0 horas, o corpo foi encontrado. Às 2 horas da manhã, teve aquele controle de temperatura. Então, se à meia-noite nós tomamos como 0 hora e ele morreu 1 hora e pouco antes, eu volto aqui, ó, menos 1,132. 0 horas é equivalente a meia-noite, que é 24 horas. Voltando, 1,132 horas, nós passamos a ter aproximadamente 22,8679, que é equivalente a 22 horas, 52 minutos e 4 segundos. Então, para chegar no 22 horas, 52 minutos e 4 segundos, nós tiramos a parte inteira da hora calculada, que era 22 horas, 8679, 22,8679 horas. Então, nós tiramos a parte inteira e multiplicamos o que está após a vírgula, que não é 1 hora inteira, por 60 minutos, que é o equivalente a 1 hora. Multiplicando, nós tivemos 52, alguma coisa, 07. Então, o 52 é minutos e o 0,074 nós multiplicamos por 60, que é segundos, que é 4,4. Então, para arredondar, eu coloquei 4 segundos. Então, ele morreu aproximadamente às 22 horas, 52 minutos e 4 segundos.